Se não tivesse, ela não iria morrer. Como muitos casos a gente vê que não morre. A mãe fica viva e a criança nasce. Então, a maioria, são pouquíssimas as situações que a gente tem aí na história, né, da medicina e tudo, em que a mãe optou, né, pelo aborto para poder viver. Pouquíssimas situações assim, né? Em caso de ter uma família numerosa, é complicado isso, né? Em casa ela já ter muitos filhos em casa, é complicado, é de se entender, né? Agora, isso faz parte da aprovação daquela alma também que está reencarnando. Como no caso aqui, esse embrião congelado faz parte da expiação e da aprovação dessa alma ter, né, aquele período prolongado ali, que seria uma gestação prolongada, né? Que não está nem pronta. Mas aí o que acontece? Havendo uma necessidade e terminando a aprovação e expiação dessa alma, ela se desliga desse corpinho. E ele não morre não, porque um corpo em formação no útero, ele pode viver até o termo da gravidez dele sem ter espírito destinado a ele. Ele vive pelo corpo materno. Não tem uma boa formação. Ele não nasce bem formado. Ele não nasce com uma linhagem boa, humana, né, de corpo, porque não tem o perispírito para servir de forma. Então, nascem, às vezes, corpinhos muito deformados, sem até uma conformação humana, né, que eles chamam de teratologia total, né, da criança, do feto, do embrião. Então, não teria. Então, nesses casos aqui, terminando a aprovação dessa alma, o espírito que poderia estar destinado àquele corpinho que iria se formar, né, e não foi porque está ali, não vai sofrer mais do que a aprovação ou expiação que ele tenha que passar. Ou às vezes até ele pede isso para auxiliar na ciência. Essas coisas, quando surgem no mundo, isso não é contra Deus, não é contra não, porque o que é contra Deus não acontece. O que é contra Deus não se descobre, não vai a termo, não. O mal se desenvolve em cada um, mas eu digo assim, essas descobertas, transplantes de órgão, né? Transplante de célula-tronco, isso aí não aconteceria sem a permissão de Deus. E se Ele está permitindo, não há que seja contra, né? O que pode, um embrião que realmente ele não mais vai ser, né, colocado no útero para se desenvolver e formar um ser, né? Ele tem vida, tem um espírito destinado? Tem, mas pode já nem estar mais ligado, enquanto ele está lá, né? Mas aquele que vai ser reaproveitado, que vai ser colocado no útero, aquele permanece, né? Aquele permanece com a sua tarefa, com o seu karma aí. Agora, aquele que vai ser descartado, né, ainda que se tenha um espírito destinado a ele, o que vai acontecer? Ele vai ser utilizado? Vai morrer? É como se ele morresse quando ele estivesse aqui encarnado. Ele vai voltar para a dimensão dos espíritos sem grandes problemas. Se ele tivesse ligado ainda, provavelmente não estará mais, que Deus a tudo provê, e se tiver, porque é uma questão kármica para ele, vai reiniciar uma outra vida e aquela célula ali vai dar uma melhor qualidade de vida a alguém que já está nesse mundo e que já esteja merecendo terminar com o seu karma de dor e sofrimento, porque senão também não ficaria bom. Jesus não salvou todos, né? Jesus, não foram todos os paralíticos que andaram na presença de Jesus, não foram todos. Então, cada pessoa vai ter o seu problema, vai sofrer do seu problema, até que termine o seu karma. Essa foi uma das vantagens que trouxe o Espiritismo na explicação sobre karma. Um karma não tem que durar uma vida inteira. Ele não tem que durar um tempo, né, de encarnação até que a pessoa morra e leve aquela situação de dor e sofrimento com ela, de forma nenhuma. Durante uma encarnação, uma dor, um sofrimento, uma deficiência visual, não é? Às vezes a alma precisava de passar só um tempo com deficiência visual, né? Um tempo, quantos anos, não sei, 20, 30 anos,
Mas se houve a possibilidade dela receber uma córnea e que a faça enxergar e já tenha terminado o karma dela nessa situação, a aprovação dela ali, ela vai receber o órgão e ela vai enxergar. Enquanto que outras podem receber e não enxergar. Né? Aquele Norton, aquele ator, ele recebeu um coração, mas ele viveu pouquíssimo com aquele coração, né? Porque ele precisava partir. Né, teve a bênção de receber, aquele que doou foi abençoado com isso também, e ele viveu mais um pouquinho o tempo necessário a que ele tinha que passar nessa terra. Mas enquanto outros já estão vivendo aí há vários anos com um coração doado, o dele não foi muito tempo, né? Porque o karma dele era esse, a provação e a expiação era essa. Então depende muito. Isso aqui, o espírito não está sofrendo aqui nada que ele não tenha que passar, nada que ele não tenha que sofrer, de jeito nenhum. E na maioria das vezes não está mais lá. Aqueles embriões estão ali vivendo por conta, né, da manutenção científica ali para eles, e aquelas células se mantêm vivas para beneficiar outras pessoas. Isso tem uma questão ali que eu vou separar, porque ela tem a ver com a parte de transplante de órgão, né? Isso tem a ver um pouquinho com essa questão, né? Ali no Livro dos Espíritos tem uma resposta dos Espíritos que eu vou procurar, porque eu tinha uma relação muito boa de perguntas que Kardec fez e que os Espíritos responderam, não diretamente ligadas à questão do transplante de órgãos, né? Mas que tinha a ver com a situação da vida, da manutenção, da preservação da vida. Era uma relação muito boa, mas eu perdi o meu Livro dos Espíritos, o outro que eu tinha, e foi nele, né? Eu agora tenho que fazer de novo essa compilação, vou fazer. Mas ali tem uma questão que eu me lembro muito bem quando eu fiz, que tem dependendo da tradução, está lá dizendo que tudo deve ser feito para salvar uma vida. Todos os recursos devem ser utilizados para salvar uma vida. Então, se um embrião que vai ser descartado, ele não vai ser aproveitado. Se ele puder salvar uma vida, por que não salvar a vida com as células que ele pode oferecer? Isso vai dar alegria à alma, que se ela estiver ligada a ele, ela sabe que vai morrer. O corpo não tem jeito, né? O corpinho vai morrer, então por que não? É uma questão polêmica? É uma questão ética, depende da filosofia, depende das religiões. Agora, a doutrina espírita não pode ser contra uma situação de algo que vai salvar a vida de alguém, como o transplante de órgão. Ora, se vai dar vida a alguém, por que não fazê-lo? Ah, mas e se eu vou sentir a retirada dos órgãos? Olha, ninguém passa nada sem merecer. Ainda que alguém que eles não fazem isso, né? Eles têm o maior respeito com o corpo que está ali, né? Com a morte cerebral. Eles têm o maior respeito com a retirada desses órgãos, até porque o estresse provocado pela própria natureza pode danificar o órgão. Então, eles têm o maior cuidado com isso. Anestesia-se aquele corpo que está sendo retirado, porque a vida cerebral não tem, mas ele está com circulação, né? Então, a pessoa não está sentindo mais nada. Se retirasse completo, não estaria mais, não tem função cerebral, não tem. E ainda que tivesse uma correspondência, alguma coisa que o espírito viesse a sentir, isso, mesmo com o corpo mortinho lá, sepultado na decomposição dele. Porque se ele sentir, é porque ele está ligado. E quem garante o tempo que ele vai ficar ligado ou não? Né? Então, é apenas uma impressão. Não seria como pegar a gente, abrir e arrancar nosso coração. Não é isso. Não tem mais função cerebral. O corpo está morto, o cérebro está morto. Né? Não tem mais isso. A gente fez em uma época aqui uma palestra sobre isso e eu utilizei dados da doutora Tereza Cristina, da neurologista, que informou sobre isso, sobre todas as circunstâncias de detecção da morte cerebral. Nós temos uma tecnologia avançada e aconteça o que acontecer, a alma terá que passar.
Da mesma maneira que quando uma alma tem, uma pessoa tem uma morte trágica por uma queimadura, né, morrer num incêndio, numa coisa assim, que a gente fica imaginando o horror que aquela pessoa possa ter passado, aqueles mártires, né, que foram queimados vivos naquelas fogueiras, ninguém pode garantir que eles sentiram o horror daquela morte, porque são retirados antes, se não merece, são retirados antes. Quer dizer, uma retirada de órgão, se a pessoa, o espírito não tem que passar absolutamente nada, ele vai ser retirado, ele não vai nem ver isso. E aqueles órgãos vão ser aproveitados para outras pessoas, para poderem continuar vivendo. Ah, mas se ela tem que viver, então Deus não pode dar um jeito nisso sem ter que receber o coração de outra pessoa? Olha, nós estamos num plano de provação e expiação, é a nossa oportunidade de ser caridosos, ter compaixão com os outros, ser solidários com os outros. Ora, se não vai me servir mais, por que não fazê-lo? Por que não fazer? Por que não dar a outra pessoa uma condição dela continuar a vida aqui, já que a minha não tem mais jeito, né? Se não tem mais, por que eu não posso fazer isso? Quer dizer, não pode haver nenhum malefício originado de uma ação dessas. Os espíritos estão ali para auxiliar. Imaginemos a quantidade de espíritos que estão nesse momento a auxiliar a medicina da Terra, aqueles médicos, a tirar o coração de alguém, botar em outro corpo, né, e fazer aquele coração funcionar. Não vamos pensar tão pequeno e achar que aquilo ali só está acontecendo no plano material, de forma nenhuma. Ali tem uma equipe espiritual atuando ali, auxiliando não só aquele corpo que está ali já sem vida fazendo a doação, levando aquele espírito, né, para a sua destinação na dimensão dos espíritos e dar condição para que aquelas pessoas que estão recebendo esses órgãos vivam o tanto que elas ainda tenham que viver, né? Isso a gente só poderia imaginar, e a gente espera que a gente não tenha que passar por isso, né, para abraçar essa ideia, se a gente visse um filho à beira da morte precisando de um órgão, né? Aí, de repente, a gente compreenderia, porque aquela questão, é o espinho na carne que Paulo dizia, né? Cada um tem que ter o seu para espetar, para ver o quanto que dói, né? Então, que a gente não tenha que passar por uma dor desse tamanho para abraçar a ideia de doação, né? Nós estamos doando que nem é nosso, porque se fosse nosso a gente levava, não é? Tem que deixar aqui. Se fosse nosso de verdade, a gente estava levando com a gente. E o que é nosso de verdade? É o nosso conhecimento, a nossa inteligência, né? A alma. Isso somos nós, né? Que não vamos precisar mais daquela roupa ali. É como a gente se recusar a dar uma roupa para alguém que não tem nenhuma, se a gente não usa mais. A gente prefere o quê? Prefere deixar ela guardada no armário enquanto tantas pessoas precisam, né? Amorfando e rasgando e depois ter que jogar no lixo? É mais ou menos isso, é uma roupa. É uma roupa. Então o espírito, a gente tem que abraçar essa ideia, entender isso, colocar isso na corrente do pensamento, não porque está escrito aqui, ali ou alguém falou. É pela lógica dos fatos. É por essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que criou esse universo. Esse ser que nós não conseguimos entender ainda.